Olá, queridas alunas da imersão. Hoje vou dar continuidade ao nosso Clube do Livro e vamos seguindo juntas cultivar esse hábito tão maravilhoso que é o hábito da leitura. O livro O Privilégio de Ser Mulher é uma grande reflexão sobre as características das mulheres que tanto a modernidade quer distorcer. Infelizmente, vivemos numa fase da história que é preciso dizer que a grama é verde. Precisamos resgatar os valores da família. Refletir quais são os valores morais que preciso cultivar dentro do meu lar. E vários outros assuntos tão importantes que estão se apagando e muitas vezes a gente não consegue nem explicar porque está tudo assim tão de cabeça para baixo. E uma das razões que eu gosto tanto desse livro é que ele nos faz refletir no básico, na origem, no que Deus espera de nós. Assim, no capítulo 1, o livro trata dos argumentos contra o privilégio de ser mulher. Bom, aqui a autora ressalta que existiram na história da humanidade homens machistas, sim. E esse machismo é fruto do próprio pecado original, esse menosprezo sobre a mulher que tanto as feministas exaltam e usam para suas militâncias. Não se pode negar que muitos homens falaram de forma depreciativa das mulheres, e a causa que a autora encontra é na própria liturgia, ou seja, no pecado original. Eu vou ao longo do capítulo 1, eu não vou seguir certinho, porque eu quero fazer algumas reflexões, ler algumas partes dos livros, então eu quero seguir com vocês uma reflexão e quero trazer também algumas coisas que eu já falei na imersão para trazer essa contextualização junto com a resenha do livro. Então, por isso que muitas vezes eu vou citar algumas páginas fora da sequência, mas é porque eu quero criar com vocês um raciocínio, uma reflexão. Então, para começar, eu queria citar lá na página 20 um trecho que eu gosto muito. Uma vez que a natureza humana foi ferida pelo pecado original, os homens estão mais propensos a dar respostas erradas do que certas. E embora possamos pecar sem a ajuda de ninguém, não somos capazes de fazer o bem sem a graça de Deus. Olha que reflexão maravilhosa. Então, lá na página 17, complementando isso, a autora ela fala que pode-se explicar de diversas maneiras o fato de haver declarações tão divergentes sobre mulheres. Em geral, é verdade que um homem impuro, um viciado em pornografia, ele lançará um olhar depreciativo sobre as mulheres. Por outro lado, um homem imerso no sobrenatural irá erguer os olhos para o sexo que teve a honra de dar à luz ao Salvador do mundo. A autora, ela afirma que não se pode negar que muitos homens famosos falaram de maneira depreciativa das mulheres. E com isso, as feministas encorajaram uma revolução que foi baseada no que esses homens pecadores falaram. Então, a solução dada pelo feminismo é que as mulheres precisam se libertar e tornar-se livres. No entanto, a experiência nos mostra que o feminismo acaba por beneficiar os homens e prejudicar as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, ao quererem se tornar como os homens, as feministas, inconscientemente, elas admitem aí a superioridade do sexo masculino. As feministas, então, de forma insensata, elas preferem o quê? Alterar a desigualdade, colocando como se a igualdade fosse algo primordial, mas as feministas elas não conseguem buscar a verdade ou buscar a justiça, e sim, de uma forma destemperada, tentar provar algo que não é possível. Então, o fato é que a feminilidade das mulheres é um pivô da vida humana. Uma vez arrancada isso que é natural, que é a feminilidade, as consequências são desastrosas. A autora, ela cita na página 18 um trecho do livro do Chesterton que eu acho também sensacional. Ela fala assim, a citação do livro é assim: não nego que as mulheres foram injuriadas e até torturadas, mas duvido que algum dia tenham sido torturadas mais do que são agora pelo absurdo propósito da modernidade de torná-las, a um só tempo, imperatrizes do lar
e funcionárias competentes. A solução que ele oferece é destruir a tirania. Elas, as feministas, querem destruir a condição humana. A autora ela cita várias vezes a líder feminista Simone de Beauvoir e em uma dessas citações ela fala que Simone de Beauvoir ela fala, né, da libertação das mulheres das servis-tarefas domésticas, que isso foi a mais nobre façanha do socialismo. A própria Simone de Beauvoir ela afirma isso. Ela escreve que os destinos da mulher e do socialismo estão intimamente ligados. E eu até, inclusive, eu comentei isso em uma live, que a gente não pode esquecer que o movimento feminista é um movimento político, ideológico de esquerda. E muitas pessoas não sabem, mas com o mínimo estudo é fácil chegar a essa conclusão. E qual que é o problema? O problema é que esse movimento feminista, ele responde a uma ideologia e as pautas do feminismo, eles colocam aí na sociedade essa prioridade, que são as pautas políticas, que tem como finalidade alcançar as próprias ideologias dela, que são ideologias revolucionárias de esquerda. Então, o engraçado é que as próprias feministas, elas ridicularizam as mulheres. Simone de Beauvoir, ela escreveu no seu livro O Segundo Sexo que os homens são seres humanos e as mulheres são apenas fêmeas. Ela afirma lá na página 456 desse livro que as mulheres não podem transcender e que não produzem nada. As mulheres são meros objetos que existem a fim de satisfazer os desejos do sexo masculino. Toda vez que eu leio essas citações dessa Simone de Beauvoir, eu só vejo rancor, raiva, amargura. É uma coisa assim, óbvia. Já assisti também alguns vídeos dela e fico chocada toda vez que eu vejo como que o feminismo nasceu dessa raiva pelas mulheres. Como diz Chesterton, a verdade é que as feministas detestam ser mulheres. No livro O que há de errado com o mundo, Chesterton, ele escreveu assim: uma feminista é alguém que tem aversão às principais características femininas. Bom, a autora, então, ela cita as feministas, né? Contudo, ela fala que as feministas esquecem de mencionar as belíssimas declarações que os homens fizeram, homens famosos, fizeram ao longo da história, tais como a boa esposa é muito mais preciosa do que joias, ou frases famosas também, não te prives de uma esposa boa, sábia, pois o seu encanto vale mais do que ouro. E vários outros escritores famosos falaram muito bem de mulheres, mas isso é esquecido pelas feministas, né? Outra coisa que no capítulo 1 a autora ela esclarece que as interpretações que a Bíblia, que são colocadas por feministas, foram colocadas de forma errada. Por exemplo, Simone de Beauvoir, ela acreditava que a Bíblia, e particularmente a ideologia cristã, tinha uma grande responsável pela deplorável e humilhante situação das mulheres. Segundo Simone, ela fala que a Bíblia, a mulher ter sido declarada serva, obediente, submissa ao homem, é prova da inferioridade da mulher, sem revolta, ela estar numa posição subordinada, e isso é um desígnio de Deus. Então, ela enxerga na própria Bíblia essa supremacia do homem. Então, para Simone de Beauvoir, feminista, Eva ter sido criada depois de Adão, né, ter sido criada da costela de Adão, é a prova que a Bíblia é machista. Significa aí que a Bíblia está colocando as mulheres como algo secundário. E aí, num outro livro da Simone de Beauvoir também, ela fala que essa inferioridade é confirmada no Novo Testamento. Então, ela fala que a derrota feminina é selada quando Maria, depois de dar à luz ao menino Jesus, se ajoelha diante dele e o adora. Dizendo que o que ela quis dizer com isso? Que para as feministas esse ato de adoração constituiria
a suprema vitória masculina. No entanto, a autora, ela lembra muito bem que as feministas se esquecem de mencionar que São Paulo nos diz que todo joelho se deve dobrar diante do Salvador. E como joelhos não têm sexo, significa dizer o quê? Todos os joelhos, independente se é homem ou mulher, devem se dobrar diante do Salvador. E todas as cabeças devem se curvar diante de sua mãe. Bom, no capítulo seguinte, que é o capítulo 2, que é os argumentos a favor do privilégio de ser mulher, a autora pega todos esses trechos que ela citou, que a Simone de Beauvoir aí tenta colocar que a Bíblia é machista, que a Bíblia coloca a mulher como algo secundário. Quando chega no capítulo 2, a autora, ela desmistifica todas essas afirmações feministas e explica com os olhos da fé, né, que a Bíblia, ela jamais coloca a mulher como algo secundário. Pelo contrário, ela explica ponto a ponto e tenta mostrar aí que as feministas são falácias das feministas, porque na verdade a gente precisa ler as escrituras com os olhos da fé. E aí é uma continuidade, né, das explicações que complementa o capítulo 1. Bom, espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários e até o próximo capítulo.